Francisco, começou já a 15ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano. São muitos filmes, 36 filmes de 15 países. Qual que é o foco desta edição? Olha, essa edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo tem a preocupação de mapear o que está acontecendo hoje na América Latina em termos de cinema. Então, esse número aí de 15 países da América Latina representados na programação para a gente a principal característica do evento esse ano. Então, o cinéfilo pode saber de produções novas vindo de países como Argentina, México, que a gente tem mais costume de ter acesso aos filmes, mas também filmes que vieram do Equador, do Peru, do Uruguai, de países que não facilmente circulam por aqui. E para a gente é muito satisfatório que a maior parte desses filmes são de cineastas novos. Esse conjunto de filmes tem uma variedade de estilos, de linguagens e de temas muito grande, e a gente destaca especialmente um foco dedicado à América Central. América Central, que quando o festival começou, lá em 2006, tinha pouquíssimos filmes, pouquíssimos países produzindo. Ao longo desses 15 anos, a gente viu essa produção crescer, ganhar prestígio, ganhar prêmios internacionais, e a gente quis ressaltar isso. Então, esse foco América Central traz produções ou coproduções vindas da Costa Rica, de El Salvador, de Honduras e de Cuba também, Cuba sempre presente no festival. Então, eu destacaria especialmente esses filmes da América Central, porque eles realmente não circulam no nosso circuito exibidor convencional. Sim, e dentro desse foco da América Central, se você puder destacar 3 filmes novos com produções com pessoas novas, quais filmes você destacaria? Olha, entre esses filmes do foco América Central, a gente pode falar do A Condessa. A Condessa é um filme de Mário Ramos, é um filme feito em coprodução entre Cuba e Costa Rica e também França, e ali é um filme que chamou muito atenção no circuito internacional. São a história de dois irmãos que vão passar um fim de semana com as suas namoradas numa antiga casa dos avós, e ali vão descobrir coisas, segredos meio sombrios. É um filme que vai envolver muito o espectador. A gente pode destacar o filme Rio Sujo. Agora é uma coprodução de Costa Rica e Colômbia, e o filme focaliza um cara que é um eremita, que está procurando uma vaca que sumiu numa fazenda, e aí o netinho dele de 12 anos chega, e aí vão acontecer coisas que eu não vou falar para não dar spoiler. Esse é Rio Sujo, um filme costarriquenho com a Colômbia. E, finalmente, mais um filme de Costa Rica, agora com Chile, que chama Apego, que é um filme bastante interessante. Ele é protagonizado por uma arquiteta que está de Costa Rica, porém ela é filha de exilados chilenos que foram parar lá naquele país da época da ditadura chilena, e é uma relação entre mãe e filha. A filha coloca nas redes, né, sociais a avó, e aí, de repente, a mãe vai se sentir não apenas mãe da sua filha, mas vai se aproximar da sua própria mãe, a avó da menina, e vai se sentir um pouco também como mãe da sua própria mãe. É uma história de mulheres muito interessante. É um filme novo da diretora Patrícia Velasquez, que já tinha chamado a atenção por um longa anterior chamado Dos Águas. E esse Dos Águas depois teve um documentário dela que a gente já tinha passado no festival, que chama La Sombra del Naranjo, algo assim. E, enfim, é uma cineasta que está em ascensão, Patrícia Velasquez, e a gente recomenda muito.
Sim, e são filmes que falam muito sobre a cultura da América Latina, né? Sobre a nossa cultura, e nesse sentido tem também filmes brasileiros que falam não só sobre a cultura, mas sobre a realidade do Brasil de hoje. Um fator interessante é que quando perguntam o que há em comum entre esses filmes latino-americanos, porque são tantos países, tantas manifestações culturais, tem algo em comum? E a resposta é, tem sim. Primeiro que as nossas realidades têm muito diálogo, tem muita semelhança, as dificuldades sociais, econômicas, etc., dos países da América Latina são muito parecidas, mas principalmente a cinematografia feita em toda essa região, ela tem uma característica comum, que é retratar, dialogar com as realidades das sociedades nas quais esses filmes foram feitos. E essa característica não é comum a qualquer cinematografia do mundo, é refletir sobre a sua própria sociedade. Os filmes latino-americanos, a maior parte deles, ou a totalidade dos filmes latino-americanos que têm empenho cultural ou artístico, dialogam com as suas sociedades. Os filmes brasileiros, evidentemente, não são diferentes disso, e a gente está muito feliz esse ano de ter, entre os filmes brasileiros, 5 deles em World Premiere, ou seja, em pré-estreias mundial. É a primeira vez que esses filmes estão sendo exibidos, e são filmes que têm em comum o fato de serem dirigidos por jovens e de proporem olhares novos, narrativas novas, criativas e diferentes sobre vários aspectos da nossa realidade. E aí a gente tem, esses 5 filmes são o Domicílio Incerto, é o filme Filia, um fax para Godard, Ozu, Piroclástico, o Rompecabeças e Um Dia Qualquer. São filmes que a gente pode garantir que vão surpreender o espectador. Sim, eu estou super ansiosa para ver esses filmes brasileiros. Aqui estou até com o meu bloquinho anotado. Ótimo, ótimo. Não, porque esses filmes também, como tudo que está acontecendo, está difícil a sua circulação, né? No Brasil, hoje, na verdade no mundo, tem uma série de filmes que ficaram prontos antes da pandemia ou no começo da pandemia e que não encontraram salas para poderem ser lançados. Então tem uma coisa represada aí e que não se sabe quando vai desovar. Vários distribuidores, grandes distribuidores internacionais ou pequenos distribuidores brasileiros estão na dúvida se já esquecem o lançamento em sala comercial e já lançam em plataforma digital de uma vez e, enfim, abre-se mão de todo o prestígio, barulho e até o retorno financeiro que as salas comerciais propiciam, ou seguram mais tempo ainda. Tem filme que está aí há mais de um ano, filmes grandes internacionais, filmes pequenos brasileiros e latino-americanos, esperando decidir o que se faz numa situação tão de exceção como essa que estamos vivendo. Agora, esses 5 filmes, por exemplo, pelas características deles mesmos, de serem filmes de gente jovem, pequeno orçamento, linguagem narrativa diferente, normalmente eles já teriam pouco espaço no circuito comercial, iam passar em salas mais voltadas para o cinema de arte. Nessa situação que estamos hoje, eu te digo, não é fácil afirmar quando que o interessado vai poder vê-los de novo. Então, tem que aproveitar essa oportunidade. Sim. E você falou isso sobre o momento que a gente vive, que é um momento de exceção. Também tem um lado bom para o festival, né? Que agora o festival virou um festival nacional, não está só aqui em São Paulo. Então, para vocês, assim, da curadoria também é uma forma, assim, um termômetro para vocês avaliarem o público. Como é que é para vocês? É bom, nesse sentido, é bom para vocês? O desafio de fazer um festival de cinema né, em época de pandemia como essa que estamos vivendo, ele é grande, porque a experiência que todos os festivais de cinema tinham na sua carreira, né, na sua história, eram eventos presenciais, onde parte das características de um festival de cinema é, por exemplo, o encontro. Não é apenas uma sessão de cinema como uma sala comercial, não é apenas o acesso a um filme como uma plataforma digital pode propiciar.
é fazer uma sessão em determinado dia, determinado horário, com um realizador e equipe presente, com cinéfilos na plateia, debates após a sessão, é uma experiência toda. Reproduzir essa experiência em formato online foi o desafio do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, como de resto de todos os festivais que aconteceram e estão acontecendo no Brasil atualmente. Então, a gente perde todas essas características presenciais, mas ganha algumas. Por exemplo, os filmes, no caso do Festival Latino de São Paulo, ficam disponíveis muito mais tempo. Os filmes, a gente está deixando eles disponíveis desde que começou o festival até o final do evento, todos. Então, o cinéfilo pode assistir esses filmes de madrugada, na hora do almoço, de manhã cedo, dá mais possibilidades, mais liberdade para o cinéfilo. Mas também, e essa é uma diferença bem grande, se antes era acessível em determinado dia, determinado horário, numa sala específica da cidade de São Paulo, agora está acessível ao Brasil inteiro, disponível ao Brasil inteiro, durante todos esses dias, durante 24 horas por dia. Então, é possível para um interessado lá do Acre ou do Rio Grande do Sul acompanhar toda a programação. E isso é excelente. E acompanhar de diversas maneiras. Ele pode assistir no computador, pode assistir no celular, no tablet ou até numa Smart TV. Então, tem uma democratização do acesso que é bem interessante. E essa edição online do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, toda a programação, sejam os filmes, ou sejam os encontros, debate, masterclass, enfim, as lives, tudo é gratuito. Muito bom. E só para a gente finalizar, uma última palavrinha. Por que as pessoas precisam participar, se programar para o festival, fazer uma listinha com os filmes? Olha, o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, ele é uma oportunidade muito privilegiada da gente conhecer a produção audiovisual dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos da América Latina. É uma produção que é muito intensa, é muito densa, é muito criativa, é bastante renovado, os novos nomes de criadores não param de pipocar todos os anos, seja na produção argentina, mexicana, ou da Costa Rica, ou da Nicarágua. E os filmes têm diálogo com o jeito que a gente gosta de aprender produtos audiovisuais. A produção latino-americana, o Brasil faz parte dela, dialoga com ela, e se as questões que assolam esses países da América Latina e do Caribe têm muita semelhança com as questões que a gente vive no Brasil, as propostas de linguagem são bastante interessantes para o espectador brasileiro. E como essa produção praticamente não circula nas salas comerciais brasileiras, né? Se a gente pensar que normalmente a Argentina produz 130, 140 longas do ano, o México mais um número parecido, 140, 150, o Brasil 150 longas por ano. E no circuito comercial, o que chega de países latino-americanos nas nossas salas não passa de 20 filmes por ano em média. Então, assim, a gente conhece uma fatia muito ínfima do que se faz de cinema na América Latina. O Festival Latino-Americano de São Paulo é uma oportunidade de ouro para ter contato com essas manifestações culturais que têm tanto a ver com a gente.